2 e no dia 3, teve fato relevante do Tordesilhas EI, que é o TORD 11, administrado pela Vortex e gerido pela R Capital. Esse fundo tem 107.077 cotistas. E também do Hectare CE, que é o HCTR 11, administrado pela Vortex, gerido pela Hectare e que tem 208.225 cotistas. O mesmo fato relevante para os dois, dizendo que, no dia 2, foi publicado um fato relevante referente ao fundo Serra Verde, do qual os dois fundos são cotistas, comunicando que foi aprovada a mudança da gestão, saindo da R Capital e indo para a Catalunha Gestão de Recursos. Os fundos são cotistas do Serra Verde. E no dia seguinte, um outro fato relevante dizendo que o fundo Serra Verde passou por reavaliação na carteira do fundo. Então, que o TORD 11 reavaliou o Serra Verde no seu portfólio. O HCTR reavaliou o Serra Verde no seu portfólio. Elaborada, a reavaliação foi feita pela empresa B2R Capital Assessores Financeiros e resultou no impacto negativo no PL do fundo de, no caso do TORD 11, 8,09%, então caiu o patrimônio líquido do TORD em 8,09%, e no caso do HCTR 11, caiu o patrimônio líquido em 2,42%. Por quê? Porque no dia 3 de maio, o Fundo Serra Verde anunciou que a Gramado Parques, ativo do Fundo Serra Verde, foi remarcado conforme as suas demonstrações financeiras do exercício terminado em 31/12/22, auditadas pela empresa Baker Tilly Partners, e que ocasionou variação negativa em seu valor contábil de 98,65%, resultando em impacto no PL do fundo. Então, vejam, o Serra Verde reavaliou seu ativo e hoje, contabilmente, ele vale quase 99% menos do que valia antes, praticamente zerando ali o valor do ativo, e os fundos que investem no Serra Verde foram lá, viram quanto do meu fundo está no Serra Verde e fizeram o mesmo ajuste, diminuindo também o seu patrimônio líquido. E aí a primeira evidência é a diversificação, certo? O Serra Verde é 100% Gramado Parques, 100% a menos de patrimônio líquido. Os outros têm um pedacinho do Serra Verde, cai 8%, cai 2%. Primeira evidência. A segunda, eu vou ouvir a opinião de vocês, mas eu fiquei surpreso com essa remarcação. Tenho falado há algum tempo, se os problemas estão aí, são grandes, mas crédito não é uma coisa binária, recebe ou não recebe, afinal de contas, tem garantias. E aí, na pior das hipóteses, você recebe menos do que esperava receber, mas existe um recuperável. Essa remarcação, praticamente 100%, foi assim para eu queimar a língua. Né? Se olhar por essa remarcação contábil, é como se eu não tivesse nada a recuperar. Evidente que tem patrimônio lá, tem os hotéis, alguns prontos, outros em construção, tá? Mas também tem dívida. Se a dívida é maior do que todo o patrimônio, acaba praticamente zerando o valor do patrimônio lá do ativo. Qual que é o lado bom disso? É um fato relevante remarcando praticamente no 100% para baixo. É a transparência. Então, se você é cotista dos outros fundos e olhava para aquele patrimônio líquido, falava, esse PL não muda há 2, 3 meses, mas a gente sabe que está tendo problema lá em um dos fundos investidos por ele e tal, e que o patrimônio líquido não é mais esse. Bom, então agora você tem novamente um patrimônio líquido ajustado, certo? Porque o papel em si, ele pode não ser remarcado. Se ele não tem negociação, dependendo de como o administrador tem lá na sua, vou chamar de cartilha, suas normas e procedimentos de marcação a mercado de um título de renda fixa, dependendo de como se não teve negócio, ele não remarca. E aí fica lá num valor praticamente fictício. Agora não, traz novamente, né, uma notícia bem forte e ruim, mas ao menos o PL dos fundos que investem nele são ajustados e deixam, claro, uma perda patrimonial, que fica melhor, fica mensurável. Tem gente que é oportunista, tem gente que é trader, e que vai olhar e falar, olha, a perda patrimonial é de 8%, o fundo caiu 40%, então eu vou comprar. Tem gente que tem esse perfil, né? E tendo, então, transparência, tendo possibilidades melhores de fazer esse tipo de conta, melhor para todo o mercado. Comentários, senhores?
Não, eu concordo Vai com lá, você. Jaque, você primeiro, que o pessoal tá falando aí que você não fala nada, o pessoal tá com saudade da tua voz. Não, assim, eu concordo com o Arthur, assim, acho que realmente é uma surpresa muito grande, né, assim, cair tanto patrimônio ali, e, assim, infelizmente, né, não teve uma explicação mais longa, né, porque, assim, se eu fosse realmente investidor desse fundo, né, ou, sei lá, dos fundos que investem nele, eu gostaria de saber realmente se foi uma, entre aspas, uma PDD ali, né, que, às vezes, né, você faz o impairment ali, aí marca zero, né, o ativo dentro do fundo, para depois tentar recuperar no futuro, né, mas, ou então, realmente, não volta mais esse ativo, né, acho que era bom de ter dado uma transparência maior ali, né? Acho que assim, né, tanto como que chama, lá atrás, né, assim, acho que eles fizeram um Serra Verde, né, depois conseguiram marcar para cima bem, né? E aí do nada, né, realmente o Orton devolvendo quase tudo, né? Então acho que é bom ter um pouco mais de transparência, assim, acho que com a indústria, né? Acho que realmente, assim, eu fiquei muito surpreso com essa marcação negativa ali e fico curioso saber, né, realmente, se acho que como você falou, né? Se virou pó de uma vez ou realmente tem uma expectativa de alguma recuperação, né? Vamos dizer assim, né, parcial pelo menos. Comento aqui, Nod, alguém comentou, ó, o Marcos disse que o Serra Verde também tem no Iridium. Ok, Sim, Marcos, quem divulgou esses fatos relevantes foi a Vortex, administradora desses fundos. O Iridium é administrado pelo BTG. E o BTG entendeu por não divulgar o fato relevante. Possivelmente porque o impacto no Iridium deve ser desse tamanho. Aliás, eu estava assistindo agora há pouco da semana passada, o Nod explicando que o mesmo fato pode não ser relevante em fundos diferentes de acordo com o tamanho do PL e da exposição do fundo, certo? Ele até falou, olha, tem fundo que divulga se uma vacância impacta 5%, tem fundo que solta fato relevante, tem fundo que solta comunicado ao mercado, tem fundo que só coloca no relatório gerencial. Tá? Então, sim. são administradores diferentes, tamanhos de PLs diferentes, tamanhos de exposição diferentes, pode ser meramente uma interpretação diferente de cada um desses agentes de mercado. Tá? Não, nenhuma tentativa do Iridium esconder alguma coisa. Se quisesse esconder, não estava no relatório gerencial, né? Sim, sim. Comentários, Nod. Bom, então vamos lá. Aproveitando já, comentando de trás para frente, a posição que o Iridium tem de Serra Verde é de 0,5%, 0,57%. Então, eu corri aqui para poder puxar o relatório, o último relatório, 0,57%. Então, é o tipo de coisa que você não joga num fato relevante. Exato. Agora, a história é longa. A história é longa e principalmente porque o impacto não foi repassado para Tord e Hectare na mesma proporção. E aí eu passei o dia ontem à noite lendo tudo que eu pude, inclusive gravei um vídeo que saiu agora de manhã, um vídeo mais no improviso, meio sem edição, para tentar organizar esse pagode, que foram longas horas de estudo, porque nada batia com nada. O Tord tem 93% do patrimônio dele em Serra Verde. Se Serra Verde cai 99%, então o Tord deveria anunciar um fato relevante dizendo que caiu 22,5% e qualquer percentual próximo a esse. Mesma coisa o Hectare, ele tem quase 7%. Mas no fato relevante só informou que comunicou 2%, que só caiu 2%. O que também não faria sentido. E aí eu comecei a futucar. E aí eu descobri que, na verdade, Tord e Hectare não lançam o Serra Verde pelo valor patrimonial e também não lança pelo valor de mercado, como um FOF faria mais tradicionalmente. Eles não lançam por nenhum desses dois critérios que são os mais tradicionais. Eles contratam uma avaliadora independente que diz: este fundo vale tanto. Não é nem valor patrimonial, que é o que a gente usa, por exemplo, no caso de uma SPE, ou de um fundo de baixíssima liquidez, que talvez fosse o mais adequado aqui, porque a liquidez do Serra Verde é mínima, é desprezível. E nem usa valor de mercado, que é o que você usa em fundos imobiliários que tem uma mínima liquidez. Poderia se usar, alguém poderia dizer que está forçando a barra, tal, porque a liquidez é muito baixa, etc. Mas
continua sendo usual. Eles fazem como se fosse uma avaliação de tijolo. Né? Assim, o BRCR tem que avaliar anualmente os imóveis dele. Contrata um avaliador para fazer essa avaliação. Não é o caso. E o valor é bizarramente fora do que seria o esperado, digamos assim. Porque o valor patrimonial do Serra Verde, antes desta divulgação, valor patrimonial por cota é de 74 centavos. Esse é o valor patrimonial do Serra Verde no documento Serra Verde. Agora, com essa queda de 98%, a gente está indo para abaixo de 1 centavo por cota de VP. Valor de mercado dele, última negociação, R$ 7,00. E é isso que ele vem negociando, R$ 7, R$ 8,00, um pouco mais, um pouco menos. Nas demonstrações do Tord e do HCTR, este fundo está lançado a R$ 9,00 e balada por cota no valor patrimonial deles. Preço esse que o Serra Verde nunca alcançou de mercado. Alguém fala, não, porque eles pegam o valor de mercado mês retrasado. Não, ele nunca chegou nesse preço, ponto. Então é realmente só o valor de avaliação. E, apesar do Serra Verde falar que o seu ativo, seu único ativo, que é a GPK, né, caiu 99%, desvalorizou 99%, na opinião de Hectare e de Tord, ele se desvalorizou apenas 35%, 33%, tem um centavinho aí a mais ou menos. Mas é isso, ou seja, Hectare e Tord acham que o Serra Verde vale umas 10 vezes mais do que o próprio Serra Verde acha que ele vale. Fruto das brigas entre o grupo da Hectare, RCAP, Devan, com o grupo da família Cagliari, da GPK, etc, etc. Aqui eu já dei um pouco do spoiler, já contei o final do vídeo, mas quem quiser entender mais detalhes, no vídeo lá do canal tem como eu fiz meu estudo mais passo a passo, assim, preenchendo melhor a historinha. Mas esse é o resumo, com spoilers.